Boa noite, irmãos, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando o prefácio dos 10 mandamentos para depois entrarmos nos 10 mandamentos. Precisamos estudar porque o prefácio mostra claramente quem criou os 10 mandamentos. Pois ele diz o seguinte: eu sou o Senhor, teu Deus. Então ele se apresenta como soberano, Senhor, Deus. E depois ele fala da redenção, de ter tirado o povo da terra do Egito. Se aplica a nós no sentido dele ter nos tirado das potestades malignas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Estamos estudando sobre a soberania de Deus referente aos 10 mandamentos, no prefácio, tá? E aí, para que a gente adiante, ficamos de ver a questão da soberania de Deus sobre o diabo, tá? Nós vimos semana passada a questão do diabo tentando a Jesus Cristo. Vimos, né, claramente que o Senhor Jesus Cristo foi tentado de fora, tentando entrar, não é como a gente, que é tentado pela nossa cobiça. E ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então não é questão do diabo ter tido a afronta, a ousadia de ir tentar Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo como homem, para nos salvar das tentações também que sofreríamos, ele foi tentado, mas ele foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado. Hoje nós vamos ver o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Observe a soberania de Jesus sobre a autoridade do diabo. Tiago capítulo 2, o versículo 19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. E aí tem o texto que faltou. E tremem. Creem e tremem. Observe que os demônios têm mais reverência para com Jesus Cristo do que os humanos. Muitos humanos não tremem, nem temem diante do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, são ousados. Eu determino, eu exijo, eu não aceito, e ficam se pondo como que em autoridade perante o Cristo Todo-Poderoso. Aqui os demônios tremem diante dele. Temos visto também em Marcos capítulo 5, depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse texto, mas observe do versículo 6, depois o 7 e depois o 10. Quando de longe, não é, o gadareno que estava com a legião de demônios, mais de 6.000 demônios, viu Jesus, correu e o adorou. Observe. E aqui o adorou vem do sentido de beijar as mãos, e de um sentido mais profundo, como que trazendo uma referência aos cães, quando está ali lambendo as mãos do dono. Não fazem isso, né? Os cachorrinhos lambem os pés, lambem a mão, pronto. É como se os demônios viessem aqui, se prostraram perante Jesus Cristo, como um cãozinho se prostra diante do seu Senhor. E aí eles dizem: conjuro-te, que por Deus, que não nos atormentes. E aí no 10 diz: e rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Então observe, se eles estavam ali, naquele povo, nos gadarenos, é porque Jesus deixou. E eles só sairiam se Jesus Cristo mandasse sair. Porque eles estão dizendo aqui: por favor, encarecidamente eles pediam: não nos mande para fora daqui. Como se eles tinham uma missão lá, né, dada pelos seus superiores, e não podiam sair dali. E eles clamam a quem? Para que não saia ao próprio Jesus Cristo. Mas veja, irmãos, falando de autoridade,
o diabo acaba sendo, de fato, uma autoridade. O arcanjo Miguel reconheceu isso. Veja só o que diz em Judas capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: ora, estes, falando de umas pessoas anarquistas que não se submetem a governo nenhum, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Falam mentiras contra as autoridades superiores. Aí, Judas, ele vai pegar o exemplo de Miguel, do arcanjo Miguel, para mostrar como é que se respeita uma autoridade. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então o arcanjo Miguel reconheceu o diabo, Satanás, a antiga serpente, reconheceu como uma autoridade e disse: que o Senhor te repreenda, ou seja, que aquele que está acima de você, puna você, repreenda você. 1 Pedro mostra o diabo como nosso adversário, querendo nos destruir. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então observe, ao nosso redor está o Senhor. Ele só não faz conosco o que fez com Jó. Por quê? Oi? O Senhor Jesus não permite. Mas a vontade dele é grande. Ele baba, ele ruge, doidinho, mas não consegue. Porque a autoridade é o Senhor. Pode falar, Carlão. Não, então, ele quer qualquer mal, só que a vontade máxima dele seria isso, não é? E ele tenta, né? Mas será que o diabo é arminiano? Porque fica achando que crente perde salvação, né? Sabe que não perde. Oi? Na verdade, ele que inflamou todo tipo de heresia, não é? Mas veja, ele tenta de tudo nos devorar. Quando ele não consegue nos corromper a fé, ele tenta destruir o que nós temos de bom. Quando ele não consegue destruir o que nós temos de bom, ele tenta corromper a nossa fé. Mas ele está o tempo todo querendo nos atacar. Se não fosse o soberano, o Senhor, ai de nós. Veja só, Jó e os ataques do diabo, o que foi que resultou? Resultou em dor, perdas, angústias da alma, dúvidas, confusão mental. Foi o que aconteceu com Jó. Porque ele foi feroz. Mas foi feroz por quê? Por que ele não fez antes? Ele não tinha autorização para fazer nada. Vontade ele sempre teve, mas nunca tocou em Jó. Dessa vez ele causa um estrago do que causou. Veja só, capítulo 1 de Jó, versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Veja, irmãos, eu já ouvi uma pessoa dizer o seguinte: Satanás é atrevido, viu? Porque Satanás incitou Deus. Satanás foi para a presença de Deus para acabar com a raça de Jó. E provocou tanto Deus que Deus foi lá e foi assim,
Foi o contrário, irmãos. Como é que diz o relato da história? Estava Deus lá numa reunião, numa assembleia com seus anjos e Satanás no meio. Aí quem é que começa a provocar? Satanás estava pianinho. Quem é que começa a provocar? Deus. Deus provoca de uma forma que ele fica uriçado, sem condições de ficar calado. Porque como é que Deus diz? De onde vens? Aí ele, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Então pronto, Deus aí já pegou ele no beco sem saída. Porque depois Deus pergunta para Satanás o seguinte: tu vistes o meu servo Jó? Ele não podia dizer que não viu, porque ele já tinha dito antes que rodeou por toda a terra, passeou por toda ela. Agora ele tinha que dizer, sim, vi. Aí Deus diz, homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Agora me diga, Satanás ouvindo isso, como ele não fica, não é? Ele vendo um crente fiel, ele fica louco. E Deus testemunhando desse crente, acaba com ele. E o que Deus queria aconteceu. Também deste tanto, tira tudo que ele tem para ver se ele não blasfema. Aí Deus diz, eu não, mas você vai. Vá e tire tudo que ele tem. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Então Deus abriu aí as porteiras para ele tirar tudo que Jó tinha. Porém Deus pôs limites, mostrando quem é que manda. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí o que ele fez? Os bois que lavravam, as jumentas que passeavam juntos a eles, de repente deram sobre eles os cabelos e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Ficou só um para contar a história a Jó. Depois, fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os seus servos e os consumiu. Só ele escapou para contar. Depois, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os teus servos ao fio da espada. Depois, estando teus filhos e tuas filhas em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles e eles morreram. Escapou só eu para trazer a nova. E aí ficou provado que Jó não blasfemou contra Deus, como Deus tinha dito que não faria, certo? Mas Satanás chega de novo e Deus provoca ele novamente. Visto que meu servo Jó não blasfemou, também pele por pele, osso por osso, quem é que não... Ele está preocupado com a saúde dele, com saúde, né? Basicamente isso ele queria dizer. Com saúde, Jó pode pensar, eu recupero tudo. Se eu conseguir uma vez, eu consigo outra. Tira a saúde dele para ver. Aí Deus, não, vá você, né? Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás disse. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhes a vida. Ou seja, não toque na vida dele. Toque na saúde dele. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Já viram alguém sofrendo com dor de tumores malignos, com câncer? Eu trabalhei no regional e dependendo da situação, é mais como se fosse um filme de terror. Né, Liane trabalha, Carlão também conhece, mas de madrugada dava para ouvir. Eu era vigilante e ficava na porta, do lado de fora, mas dava para ouvir pessoas urrando de dor. Urrava, e a pessoa diz, nossa, o que é isso? Jó passou por situações terríveis. Sentado em cinza, tomou um caco para ele rapar-se. Então, isso é a fúria de Satanás, certo? Mas Jó reconhece que Satanás é apenas um mero instrumento na mão de Deus. Jó reconhece isso. Então,
Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou terra em terra e adorou. Em vez de blasfemar, ele adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E foi Deus que tomou? A história não está dizendo que foi Satanás? Por que Jó disse que foi Deus? Porque Jó não sabia que era Satanás, pensava que era Deus, então Jó errou, porque acusou Deus de uma coisa que não foi Deus. É isso? Não, porque o texto diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que o texto está dizendo é: Jó falou a verdade. Foi Deus que só usou um martelo, o diabo, um instrumento, para fazer tudo que fez com Jó. E Jó tinha essa consciência. Então, quando Deus diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, ele está dizendo que ele é o Senhor e Deus acima de tudo e de todos, inclusive até dos demônios, certo? O diabo é o chicote de Deus para castigar reis. Veja só, 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14, diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, né? Não é aqui questão de salvação, porque o Espírito Santo não habitava nas pessoas, é a unção do Espírito Santo aprovando o reinado de Saul. Saiu o Espírito do Senhor, da parte deste, ou seja, do Senhor, veio um espírito maligno que atormentava-o. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. É isso. Satanás só faz aquilo que Deus permite. Se Deus disser não, ele não vai. Se Deus disser pode ir, ele vai. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 20. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Porque Deus queria matar Acabe, que ele estava um rei corrupto, perverso, maligno, idólatra, tudo quanto não presta, Acabe se tornou. E Deus diz: eu vou matá-lo. Mas eu quero um instrumento para isso, eu quero um meio para isso. É lógico que Deus sabia e tudo, mas Deus está provocando aqui, como ele fez com Jó. Um dizia desta maneira e outro de outra. Então cada espírito, anjos, demônios, iam dizendo assim, assado, faz assim e tudo. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então Acabe tinha 400 profetas que profetizavam só coisas boas para ele, bajulava ele. Aí esse espírito maligno disse: olha, eu vou ser espírito mentiroso na boca dos profetas dele. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Ou seja, Deus não só permitiu, como disse: vou decretar que seja possível que seja desse jeito. Eis que o Senhor pôs espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Vocês sabem como ele morreu, não é? Então, meus irmãos, para a gente finalizar, voltando para o Gadareno, veja só o que diz em Marcos capítulo 8, do 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Então aqui Mateus, né, na verdade, Mateus ele já está contando o relato de uma forma mais detalhada. Eram 2 que saíram dos sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar pelo caminho. E eis que gritavam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Como assim? Como assim antes do tempo?
Quer dizer que existe um tempo que eles serão atormentados. Que tempo é esse? No juízo final. Só que eles estão vendo aqui o rei soberano, o Deus todo-poderoso diante deles, e eles disseram, não, peraí, não chegou a hora, o que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor veio nos atormentar antes do tempo? Porque quem atormenta os diabos é Jesus. Quanto mais próximo você está de Jesus, quanto mais fiel você é à palavra dele, mais tormento você causa aos demônios. Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então, os demônios lhe rogaram, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. Para entrar em porco, irmãos. Para entrar em porco, o diabo pede autorização. Por que ele não entrou? Porque ele disse, então vamos correr logo para os porcos antes que Jesus nos mande para o abismo. Por quê? Porque eles não podem. Ele é soberano. O Senhor Jesus é o Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. E eles só podem fazer algo se Jesus ordenar. Então os demônios lhe rogaram, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Aqui é curioso isso. Se os demônios não iriam continuar nos porcos, já que os porcos morreram, por que Jesus deixou eles irem para os porcos? Só para os porcos morrerem? Por quê? Aqui tem uma grande lição, irmãos, contra a praga que se levantou hoje em dia, que é de colocar bestas, animais, acima de seres humanos. Jesus Cristo queria mostrar para os gadarenos que eles amavam mais porcos do que pessoas. Porque enquanto Jesus Cristo estava deixando ali o demônio, ninguém expulsou Jesus. Quando veem os porcos mortos e os rapazes curados, sãos, o que é que eles fazem? Expulsam Jesus. Mas Jesus queria também nos dar uma lição e dizer, os animais são importantes, sim, mas abaixo do homem. O ser humano é mais importante. Só que hoje em dia se pega uma cadeia por você, na verdade, existem circunstâncias que a lei permite que você aborte um bebezinho, um ser humano. Mas se você for na praia e estourar um ovo de tartaruga, a cadeia é grande. Você é preso, é processado. Mas observe como estão invertendo os papéis. E aqui o que Jesus Cristo está deixando bem claro milhares de porcos são inferiores a uma ou duas pessoas, que no caso aqui eram duas, certo? Então, para nos ensinar alguma coisa importante, de grande valor, Jesus Cristo faz o que ele quiser. Porque o que vale e o que tem que prevalecer é a verdade. Alguma dúvida, meus irmãos? Questionamentos? Fala aí, eu também. É. Não, infelizmente, Altomir, muitas vezes até a gente age de forma que envergonha o nome do nosso Deus, a comunhão e a intimidade que temos com o nosso Deus. Às vezes agimos de uma forma mais arrogante, irracional do que os próprios demônios. Os demônios não têm coragem de fazer muitas coisas diante de Cristo, né? Eles não têm coragem de fazer muitas coisas diante de Cristo que nós fazemos quando estamos na igreja ou quando estamos com algumas pessoas, ou como nós estamos diante do nosso Deus. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Ele é soberano, é o Senhor nosso Deus. A ideia aí do demônio é que ele pensa naquele momento que era
É, é, isso. É interessante. Então, irmãos, alguém mais? Então vamos orar. O nosso Deus, Carlão, nos conduz em oração. Amém, Senhor. 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 Pronto, irmãos, vamos para o nosso momento ágape. Podem ir, irmãos, se servindo ali. O quê?